O filme Divertidamente, visto pela ótica das ciências comportamentais. Que se você não viu ainda, esse filme é maravilhoso para você visualizar de uma maneira bem metafórica e bem divertida como é que são as nossas emoções. Inclusive vai ter spoiler aqui nesse vídeo, então se você não quiser saber o que acontece no filme, não continue assistindo. Mas se você quiser saber como funcionam nossas emoções, de acordo com a ciência, continue vendo. Então vou começar. Esse aqui é um filme da Pixar, que o título dele é Inside Out, em português foi traduzido para Divertidamente, que, convenhamos, é bem melhor do que Inside Out. Que, na minha opinião, é um filme que faz as crianças se divertirem, enquanto faz os adultos chorarem. Porque, afinal, o filme fala sobre emoções, então a carga emocional do filme, por si, já é muito alta. E é difícil ficar o filme inteiro sem se identificar com coisas que acontecem, que aconteceram na sua vida. Então, não se emocionar é complicado. Ah, quase esqueço, é importante falar que nesse vídeo eu falarei de coisas boas do filme e coisas ruins. Coisas que realmente são validadas pela ciência moderna, atual, e coisas que nem tanto. Mas já adianto que o filme é bom cientificamente, não tem nada muito absurdo não. E o filme começa com a personagem principal, uma garotinha chamada Riley, sei lá, nascendo, bebezinha ainda, e a primeira emoção que surge é a alegria. Essa parte é questionável, não tem como a gente saber exatamente se os bebês sentem alegria, tem muitas teorias sobre os bebês, na verdade, estarem respondendo a estímulos no ambiente sem, na verdade, ter tido nenhum tipo de emoção, então é difícil dizer. O filme não necessariamente está dizendo que a primeira emoção que surge sempre é a alegria, mas é muito difícil a gente validar se isso acontece ou não acontece no mundo real. Você pode também dizer, mas o bebezinho quando nasce ele chora ou então ele sorri, isso aí não é uma demonstração de uma emoção? A verdade, tem muita teoria na área de comportamento mostrando que essas expressões aí dos bebês recém-nascidos é mais uma resposta ao estímulo externo, muitas vezes imitando o que ele está vendo no ambiente, do que de fato sendo uma emoção. Então os primeiros sorrisos de um bebê, tem muita teoria em cima disso dizendo que eles não são sorrisos que nem os nossos, eles são na verdade imitando o pai e a mãe que estão sorrindo para o bebê. E continuando, logo em seguida, quase ao mesmo tempo, surge a emoção da tristeza. Eu começo falando aqui que é uma sacanagem a tristeza ser gordinha. Vou puxar aqui o chapéu do militante contra a gordofobia de que olha só que interessante, a alegria é magrinha e a tristeza é gordinha. Bonito, hein? E já nesse primeiro segundo de interação entre a alegria e a tristeza, a gente vê que a alegria é uma entidade retratada no filme que tem a necessidade de trazer alegria o tempo todo. Ela tem a visão de que a Riley tem que estar feliz o tempo todo, tem que estar alegre. Isso de fato já foi uma corrente de pensamento muito forte na psicologia, que era chamada psicologia positiva, em que o ser humano tem que buscar a alegria. Tudo que você está bem é que você está alegre. Então você tem que tentar ao máximo trazer a emoção da alegria ao máximo de tempo possível. Que no próprio filme já mostra, no final pelo menos, que não é bem assim que funciona. Aí continuando no filme, você conhece a emoção do medo, que muitos encaram como o medo que a gente conhece, amarelar, sair correndo, assustado, mas também está envolvido no planejamento. O medo é uma das emoções mais primárias do ser humano, porque justamente ele está muito ligado a nós. Todas elas são ligadas à sobrevivência, mas ele está com muita força ligado na sobrevivência última, que é você correr, fugir e também você ter um planejamento, você pensar no futuro, tendo receio do que as coisas podem acontecer e aí traçar os caminhos que não vão te levar para essas situações de perigo. Também temos a emoção retratada aqui, que é o nojo, que como todas é importante para a nossa sobrevivência. O nojo é aquilo que nos afasta de coisas que podem ser venenosas, que podem ser intoxicantes, tal qual alimentos estragados, é um ótimo exemplo. Que no filme também é retratado como se fosse um termômetro social para identificar situações de repulsa e de atratividade. Por último, temos a raiva, que também é super importante para a nossa sobrevivência em situações de desconforto social. A raiva pode salvar nossas vidas, pode salvar pessoas que estão sendo injustiçadas. A raiva é um ótimo exemplo disso. Quando você vê uma pessoa sendo injustiçada, às vezes a raiva pode trazer uma justiça social, com agressividade no caso. O filme então traz essas 5 emoções. É interessante falar que isso foi feito com consultoria de psicólogos e que essas são de fato algumas dessas emoções básicas, só que não são todas. Na verdade, tem até discussão sobre quais são realmente nossas emoções básicas. Porque nessas 5 tem a emoção da surpresa e também uma que é mais voltada para a repulsa, para o asco, que é muito parecida com a do nojo. Justamente por elas serem 2 emoções mais difíceis de serem aplicadas, não botaram no filme. A do asco, por exemplo, eles juntaram com a do nojo e transformaram aquela personagem verdezinha. Eu já vi pessoas falando que pegaram a da surpresa e botaram na alegria, só que eu discordo disso porque em vários momentos do filme todos eles ficam surpresos com alguma coisa. A surpresa realmente é o maior desafio de todos, porque ela é uma emoção muito momentânea e é muito constante também para ter, principalmente em filmes, momentos dramáticos. Então é difícil ter só um personagem que fica surpreso e o resto fica lá sem surpresa nenhuma, né?
por que nós consideramos que essas são nossas emoções básicas? Ao menos algumas delas. Por causa das nossas faces, dos nossos rostos. Porque tem um estudo muito famoso, décadas atrás, que fizeram em vários países para identificar se havia algum tipo de sinergia em relação à identificação de expressões faciais e quais emoções elas estavam mostrando. Então, um estudo com centenas de pessoas, botaram lá elas para ficar vendo fotos de pessoas fazendo expressões que a gente considera, que os pesquisadores consideravam como sendo raiva, medo, nojo, alegria, etc. E aí as emoções que foram mais frequentemente identificadas corretamente foram consideradas como sendo nossas emoções básicas, que são as que aparecem no filme, mais a surpresa e também a repulsa, se eu não me engano. Só que isso hoje está sendo um pouco criticado, pois não é um estudo perfeito, a gente botou muito peso nele e desenvolvemos muito a visão cultural nossa de acordo com esse estudo, quando na verdade tem muitas emoções que em uma população conseguiram identificar bastante, mas em outra nem tanto. Eu já li o estudo e, por exemplo, a parte da alegria ela foi muito frequentemente acertada. Então, várias culturas diferentes identificavam rostos que tinham expressões faciais de alegria. Só que expressões como o nojo, por exemplo, não era toda a cultura que todo mundo acertava. Tinha culturas lá que só 60% acertou o nojo. Então, será que ela é básica só para 60% da população? Será que ela é realmente uma emoção básica? Isso é discutível, a gente tem que criticar mesmo e por aí vai. Já tem outros vídeos aqui que eu falei sobre isso e também que expressões faciais são estudos interessantes, mas também não são estudos perfeitos nunca. Continuando o filme, agora com um mega elogio, que é a parte das memórias base. Que a melhor forma de descrever são aquelas memórias que nos geram traumas. Só que a gente pode considerar traumas negativos, que é o que a maioria das vezes a gente usa, e traumas positivos. Ou seja, momentos marcantes. Essas memórias aí, super importantes, elas geram o que foi chamado lá de ilhas da personalidade. O que é maravilhoso, porque realmente tem muito a ver com o que acontece na vida real. A nossa personalidade é moldada por elementos intrínsecos nossos, nosso corpo, genética, nossas competências físicas e o nosso histórico e o nosso ambiente. Então sim, o que acontece ao longo da nossa vida é muito importante para a nossa personalidade. No filme, por exemplo, a Riley ela tem uma ilha da personalidade que é do hockey, aquele esporte no gelo. Se ela não tivesse nascido num lugar que tem gelo, que neva, que é frio, se ela tivesse sido brasileira, por exemplo, ela provavelmente não teria essa ilha da personalidade. Poderia ser futebol, poderia ser vôlei, poderia ser uma série de outras coisas, queimada, sei lá. Até poderia ser hockey, mas é muito menos provável. Outra coisa bem legal é a metáfora das memórias de curto prazo indo para as memórias de longo prazo. Nós realmente temos isso e isso realmente acontece muito quando nós estamos dormindo. E tudo bem, expliquei aqui como é que funciona as metáforas do filme, mas o que acontece no filme? A trama do filme gira em torno de mudança. A personagem principal, que é a Riley, uma criança, ela está se mudando da sua cidade natal para uma cidade nova. Ela está indo para Chicago, se eu não me engano. E se você é criança e já teve que se mudar, você sabe como que é difícil se adaptar. Você está muito acostumado com aquele mundo, você nunca viu nada muito diferente daquilo durante muito tempo, sempre foi durante viagens curtas, e aí você tem que dizer tchau para seus amigos e dizer tchau para o seu colégio e para tudo aquilo que você conhecia. Então é uma mudança meio radical. Muitas crianças não lidam bem com isso mesmo. E é legal que durante essa mudança toda, que causa muito estresse, muitos momentos difíceis na vida da Riley, você vê a emoção da alegria querendo sempre empurrar momentos felizes. Vou ser franco, a alegria é muito chata, ela é muito controladora, ela quer que tudo seja do jeito dela, que é a felicidade. E tem muitos diálogos da alegria com a tristeza que são fenomenais. Porque em qualquer momento em que há alguma crítica em relação ao que está acontecendo, a alegria pira. Ela entra na vibe de não pensar naquilo, porque afinal, ignorância é uma bênção. Um dos diálogos é bem legal, que tanto a alegria quanto a tristeza comentam sobre uma situação que aconteceu com a vida da Riley. Só que cada uma conta de uma ótica completamente diferente. Enquanto a alegria vê um dia chuvoso na vida da Riley como uma oportunidade de pular na poça, brincar, se divertir, se molhar, fazer bagunça, a tristeza vê como um dia triste, frio, em que ela vai se sentir desconfortável, com a roupa grudando nela, a meia colando, molhada, ela podendo ficar doente. Isso é muito legal que o filme já está aos pouquinhos te mostrando um aprendizado super importante, que tem a ver com você tentar controlar tudo para ficar divertido e alegre o tempo todo, não é saudável. É exaustivo. Uma pessoa que faz isso, a exaustão, pode ficar mentalmente doente. O filme não chega nesse ponto, porque seria algo muito pesado, né? É um filme infantil ainda. Mas na vida real, isso acontece. Enquanto a tristeza traz afirmativas super importantes mentalmente, emocionalmente, como, por exemplo, chorar faz eu me acalmar e suportar o peso dos meus problemas. O que é verdade, o choro é uma ferramenta fisiológica para levar a gente para o grau de serenidade, de você se acalmar.
Aí nós temos a alegria, que é o quê? É aquela pessoa que acorda cedo de manhã, toda animada, gritando: bora time, hoje vai ser um dia incrível, vamos bater meta. Opa, hã? A alegria é tão controladora, que ela faz um círculo da tristeza para ela conseguir conter a emoção da tristeza só naquele círculo. Então ela realmente está negando uma das emoções de se manifestar. Isso é um prato cheio para qualquer psicólogo. Você quer um resumo da alegria? Eu vou ler aqui para você. Ela fala numa cena do filme: hoje vai ser um ótimo dia, que vai virar uma ótima semana, que vai virar um ótimo mês, que vai virar um ótimo ano, que vai virar uma ótima vida. Nossa, é exaustivo só de você imaginar, você tendo que ser feliz o tempo todo por essa sua vida. Não dá, gente. A gente tem que estar em acordo com todas as nossas emoções e entender nossos sentimentos. E é nesse momento que a alegria e a tristeza são sugadas lá da sala de controle, a sala de comando da mente da Riley, porque elas se desentenderam e derrubou lá umas bolas de memória e elas foram sugadas por um duto. É muita metáfora numa situação só, mas tudo bem. Enquanto a tristeza e a alegria estão perdidas, o filme continua, as mudanças continuam e a vida continua. Tem uma cena em que a Riley está jantando com a família, o pai, a mãe, e acontece uma briga. E vale a pena rever essa cena, porque a briga acontece da forma que realmente acontece na vida real, que não tem um grande motivo por trás. Começa com os pais perguntando como é que foi a escola e rapidamente se torna em respostas grossas, sarcásticas e até se desencadear numa briga final. Nossa, uma briga final, pareceu que alguém morreu. Não, ela só vai pro quarto. E o que é legal a gente ver, a gente observar nessa briga, é que as pessoas, elas não estão tendo trabalho de se entenderem o que elas estão sentindo para aí conseguir se expressar melhor. O que elas estão fazendo lá, que é o que a maioria das pessoas fazem, é não tentar se entender e aí acaba brigando sem motivo. Por que eles brigaram? Porque todo mundo aí está estressado. A Riley está super incomodada de ter se mudado e ela não consegue falar isso para os pais, que ela não quer que eles se decepcionem com ela. A mãe também está estressada com tudo que está acontecendo, porque ela está vendo o marido todo atarefado e até um pouco cansado. A filha, ela está preocupada nitidamente por causa da mudança, porque todo mundo sabe que criança é difícil quando se muda. E ela também não quer demonstrar isso, porque ela acha que ela tem que manter a segurança da casa. E o pai é a mesma coisa, ele está estressado com um trabalho novo, com investidores, e também não quer demonstrar isso, porque ele tem que se mostrar também um ponto de segurança. Se todos eles ali exercitassem um autoconhecimento emocional, de se entender, de verbalizar o que eles estão sentindo, não teria mais filme, teria acabado ali, seria conversado e acabava os problemas. É nesse momento que nós vemos pela primeira vez outras emoções que não apenas da Riley, a gente vê as emoções do pai e da mãe. E eles têm uma mesa de operações bem maior que a da Riley. Isso é super importante, mas eu vou voltar aí nisso só no final do vídeo. Agora, uma coisa interessante, que aí vai como também uma possível crítica, é que essas emoções dos pais, elas parecem ter emoções dominantes. Você vê que a emoção dominante do pai é a raiva e a emoção dominante da mãe é a tristeza. Como se o fato de chegar na vida adulta fizesse a gente ter uma emoção dominante que cerneia a nossa personalidade. O que não tem nenhum embasamento, nada que eu tenha lido, pelo menos. Nunca vi nada a respeito de ter uma emoção base na nossa vida adulta que vai meio que seguir, então a gente é sempre meio irritado, ou então a gente é sempre meio triste. Não, eu nunca vi isso. Tem, claro, pessoas que são mais facilmente atingidas pela raiva do que outras mais facilmente atingidas pelo medo. Isso acontece mesmo, mas não é nada que vai decidir a personalidade dela de uma maneira fixa. Pessoas que passam por algum trauma já na vida adulta podem mudar radicalmente de personalidade e também de estilos de manifestação de emoção. Seguindo no filme, também chegamos ao momento em que nos é apresentado a rotina do esquecimento. Que aparece tipo uns operários, funcionários lá, pegando memórias antigas e jogando numa vala do esquecimento. E aqui é importante colocar que também não há nenhuma prova de que nós esquecemos 100% de alguma coisa. Nós de fato esquecemos várias coisas, só que vira e mexe, existe algum estímulo externo que faz te ter aquela lembrança de memória super antiga que você já tinha esquecido. E a história vai seguindo com as ilhas de personalidade da Riley se destruindo porque ela está passando por momentos de dificuldade em que ela não está conseguindo se expressar e aí ela está perdendo a parte da identidade dela, ou seja, perdendo parte dos elementos importantes da personalidade dela. Viu? Enquanto a Riley não aceita o que está acontecendo e não reflete sobre o que ela está sentindo, ela vai se fechando para o mundo e perdendo a própria noção de identidade dela. Aquelas ilhas da personalidade é isso, né? É a forma que ele se identifica como nós. Então, quais são os traços que a Riley faz ela se entender como ela mesma? É a paixão pelo rock, é ter uma melhor amiga, é ser uma pessoa que ama muito a família, é ser uma pessoa que faz muita bobeira.
conforme ela vai tendo aquele peso dentro dela, ela vai não se importando mais com essas coisas. Então ela vai não se importando mais com quem ela é. Gente, isso é de uma profundeza tão absurda. É tão delicioso ver esse filme, pra quem gosta de estudar comportamento. É maravilhoso, sério. Eu tô aqui arrepiado falando sobre isso. Inclusive, corroborando com isso que eu falei agora, tem a cena em que ela tá com tanta coisa na cabeça, tanta mudança, tanto estresse, que ela perde a cabeça num jogo de hóquei na nova cidade dela e aí ela desiste de jogar. Bem, a história que continua, mas antes eu tenho que contar pra você, pra mim, que eu reassisti o filme pra gravar esse vídeo, e aí eu percebi uma cena que eu não tinha percebido até então, que pra mim foi uma das melhores do filme todo. Deixa eu te contar, a alegria, a tristeza e aquele amigo imaginário que eu não falei ainda, mas ele é super presente no filme, estão num trem do pensamento, e aí eles estão num dos vagões, e a alegria derruba duas caixas, que tem tipo umas plaquinhas, e uma caixa está escrito fatos, e outra caixa está escrito opiniões. Dá a entender que são pequenas crenças, uma que são bases em fatos, coisas que ela aprendeu estudando talvez, e outra com opiniões. Aí quando essas caixas caem com o conteúdo no chão, tudo se mistura e a alegria fica preocupada. Ai meu Deus, eu misturei tudo, os fatos e as opiniões. E o amigo imaginário responde, relaxa, isso acontece o tempo todo. E eu achei tão perfeito porque isso acontece mesmo. A gente aprende alguma coisa e a gente guarda mais o conceito final daquilo. E aí os anos passam e você às vezes tem algum conceito na sua cabeça, mas você não se lembra mais se ele é uma coisa que você aprendeu num estudo, alguma coisa mais acadêmica, mais embasada, ou se é uma opinião que você desenvolveu. Isso gera muitos problemas. Mas parabéns pela cena, eu achei maravilhoso. Bem, a alegria e a tristeza estão desesperados para voltar para aquela sala de comando na mente da Riley. Elas acabam tendo um plano lá para mexer nos sonhos e fazer ela acordar, por algum motivo que eu não lembro agora, mas elas estão lá mexendo nos sonhos. Mas acontece que elas são presas. E a prisão é o chamado subconsciente. Inclusive tem uma fala interessante que eu vou ler aqui para vocês também. É perguntado, que lugar é esse? A tristeza responde, subconsciente. É o lugar que levam a gente quando causamos problemas. E no filme o subconsciente é tratado justamente assim, como um ambiente escuro, cheio de coisas traumáticas que vão causar problemas na mente da Riley. A exemplo de um palhaço gigante. Isso realmente combina um pouco com muitas teorias psicanalíticas em relação ao nosso subconsciente. Mas agora eu tenho que dar um pouco da minha visão aqui, como eu tenho a base mais de neurociência, a gente não reconhece muito a existência de um subconsciente. Ao menos não da mesma forma que a psicanálise reconhece. Porque a metáfora da psicanálise para o subconsciente realmente é isso. É um ambiente abstrato com coisas realmente traumáticas, negativas. Para a neurociência, realmente existem coisas que não ficam no nosso consciente, mas a gente não identifica a existência desse ambiente aí cheio de traumas negativos. Neurociência tem até um conceito que estava sendo recentemente estudado que é o pré-consciente, mas aí é uma outra história, é outro vídeo, não entra aqui. Só que é só para vocês entenderem que tem essa diferenciação, nem todas as áreas de comportamento concordam com a existência de um subconsciente, um inconsciente, etc. Continuando. Chegando ao final, nós começamos a ter o conhecimento, o aprendizado de que emoções, tais quais a tristeza, não são necessariamente ruins. E eles fazem isso de uma maneira maravilhosa. A alegria comenta sobre uma emoção, uma memória super positiva em que a Riley estava sendo levantada alegremente pelo time de hóquei da cidade natal dela. Estavam lá comemorando, super felizes. Mas olha que fantástico, ó, arrepiei aqui. A tristeza, ela lembra que isso aconteceu num dia que eles perderam um jogo. E por ter perdido esse jogo, a Riley foi para um canto, subiu numa árvore e ficou lá triste, talvez chorando. E aí teve tristeza, a tristeza estava lá. E por causa dessa tristeza que a alegria veio, que foram que a família e os amigos dela foram lá consolá-la. Então, finalmente, aleluia, a emoção da alegria entendeu que a tristeza também é importante. Ela comenta, abre aspas, a mãe, o pai e o time, todos vieram por causa da tristeza. Isso aqui, tanto para o filme quanto para esse vídeo, é o aprendizado mais importante. Não tem emoção melhor ou pior. Todas elas existem por motivos específicos e igualmente importantes. A emoção da alegria vai acontecer para você saber que algo bom está acontecendo para você, enquanto a emoção da tristeza vai acontecer para você saber como é que está se sentindo e você conseguir trabalhar sobre aquilo. Então já vou passar aqui o aprendizado, cara, não ignore suas emoções, não aceite só a alegria, ignore a tristeza, a raiva, o nojo, o medo, não. Todas elas são importantes, todas elas nos ajudam. E quanto mais você refletir sobre suas próprias emoções e como que o ambiente molda você,
a entender como que é você irritado, como que é você triste, como que é você alegre, melhor você vai lidar com elas e melhor você vai lidar com o mundo. E chegamos ao momento mais triste do filme, que é quando o amigo imaginário se sacrifica para conseguir deixar a alegria avançar. Se você não chorou, procure seu médico. Enquanto isso, no mundo externo, a Riley decidiu fugir de casa e voltar para sua cidade natal num ato de rebeldia que todas as crianças e adolescentes fazem. Ao menos nos filmes e seriados. A alegria, tendo descoberto a importância da tristeza, começa a procurá-la para conseguir levá-la também de volta para a torre de comando da mente da Riley. Porque depois de ficar um filme inteiro enchendo o saco, querendo controlar e limitar a emoção da tristeza, finalmente ela entendeu que tem seu valor. E, gente, vale a pena rever o filme porque você percebe que a tristeza tá lá desde o início do filme, tentando fazer a Riley entender suas emoções e entrar em conexão com elas, enquanto a alegria tá lá querendo controlar tudo. Relacionamento abusivo? Chama! Então, finalmente, chegamos no momento conclusivo em que elas conseguem voltar para a central lá de comando da mente e a alegria deixa a tristeza comandar. Ao menos um pouco. Quando isso acontece, é quase mágico. A Riley volta a sentir, ela desiste de fugir, volta para casa e cai no choro com os pais. Pela primeira vez no filme, ela está sendo sincera com os próprios sentimentos e está externalizando eles para a família. E a família, assim, e somente assim, consegue entendê-la. E de novo, gente, parece que é mágico. Quando isso acontece, os pais também, percebendo a fragilidade da filha, externalizam o que eles estão sentindo. E olha, uma frase super clichê e super verdadeira é que a comunicação torna uma relação saudável. E você entende que o que estava faltando desde o início do filme era a Riley se deixar sentir aquela angústia, entrar na fossa, chorar. Esse se deixar sentir é um momento super importante do autoconhecimento. Que se a gente ficar evitando o tempo todo para ficar alegre toda hora, acaba destruindo quem nós realmente somos. E aí acontece algo inédito. Surge a primeira memória misturada da Riley. Tanto alegre quanto triste. Aquele momento de união familiar. Isso que seria a primeira emoção complexa dela. Tal qual a nostalgia, que é uma emoção que pode ser alegre e triste ao mesmo tempo. Você se lembrar de um momento que foi muito alegre para você, mas você ao mesmo tempo se lembra com tristeza por ter passado. E no fim, eu falei que ia voltar nesse assunto, a mesa de operações muda, ela cresce, se desenvolve. Por quê? Porque a Riley está crescendo. E isso é uma puta verdade. Podia falar puta aqui? Isso é uma mega verdade. As nossas emoções, enquanto somos crianças, elas são mais singulares. Uma criança normalmente ou ela tá com raiva, ou então ela tá alegre, ou então ela tá com medo, sabe? É uma de cada vez. E aí, conforme vamos crescendo, nosso histórico de vida vai ficando maior, nossas emoções vão ficando mais complexas. E algum dia a gente clica aquele botão da puberdade e aí, meu irmão, tudo explode. Aí dá um outro vídeo, um outro filme. Mas olha, espero que vocês tenham gostado. Esse filme ele é maravilhoso para quem gosta de entender o comportamento humano, entender nossas emoções. Vou fazer outros assim, de filmes também, achei super legal. Fica a minha recomendação de você assistir esse filme se você não viu ainda. Se você já viu, vê de novo, vale a pena. Então é isso, muito obrigado e tchau.